A nossa história não passa de uma série de ocorrências incríveis. Todos nós podemos influenciá-la. Do nascimento de um império de 2000 anos ao fim de uma civilização florescente. Do gênio criativo de um punhado de homens a uma revolução global. Das mais sinistras visões totalitárias às guerras mais aterradoras. Da resistência heroica de todo um povo à vontade inquebrantável de uma minoria, a mais pequena das nossas decisões influencia o futuro da humanidade. Conhecer o passado é antecipar o futuro. 1997, no gueto do Bronx. Para evitar as patrulhas constantes da Guarda Nacional, Marvin junta-se à brigada de ataque. Há anos que o exército dos Panteras Negras se vem preparando secretamente. Amanhã vão atacar o muro. Amanhã vai ser o dia da libertação. Após a escravatura e a segregação, as populações negras da América do Norte sofreram a opressão. Arrasadas por violentos motins, as principais cidades isolaram os bairros de negros, que depressa se tornaram guetos superlotados. Verdadeiras cadeias a céu aberto foram ficando gradualmente cercadas por muros e patrulhadas 24 horas por dia. As condições sanitárias eram péssimas. À beira da explosão, os guetos são bombas-relógio no coração branco dos Estados Unidos da América. Mas nada do que acabou de ser dito chegou a acontecer. 25 anos antes, um punhado de cidadãos conduziria uma luta pacífica que acabou por pôr cobro à segregação. Dezembro de 1865, Tennessee. Antigos oficiais confederados reúnem-se em segredo e fundam o Ku Klux Klan. 1 de dezembro de 1955, Rosa Parks, uma negra de 42 anos, recusa-se a dar o lugar a um branco e é detida. 29 de agosto de 1963, diante de 250 mil pessoas, o reverendo Martin Luther King faz o famoso discurso do "Eu tenho um sonho". Estes três acontecimentos, intimamente ligados, são momentos essenciais na história da emancipação dos afro-americanos e vão conduzir ao fim da segregação. Vejamos como. No mundo de hoje, após séculos de luta, a escravatura torna-se oficialmente ilegal. Mas nem sempre foi assim. Meados do século XIX, estado do Mississippi, no sul dos Estados Unidos da América. Importada de África como mercadoria, dezenas de anos antes, a comunidade escrava negra prefaz 4 milhões de pessoas numa população de 31 milhões. O seu estatuto é inegável. São coisas, tal como os objetos ou os animais. O comércio de escravos é proibido em 1808, mas a escravatura ainda está muito presente. E divide o país. O norte dos Estados Unidos é muito industrializado e tem uma população de 20 milhões. Ideias europeias modernas espalham-se depressa e logo surgem aqueles que procuram proibir a escravatura. Chamam-lhes abolicionistas. No sul, algodão e tabaco são as principais fontes de riqueza. E nas plantações, a mão de obra é constituída por milhões de escravos. Com uma população de 9 milhões, os estados do sul são mais tradicionalistas. Defendem o seu modo de vida e opõem-se ferozmente ao fim da escravatura, facto que, segundo eles, destruiria a sua economia. Abolicionistas do norte contra fazendeiros do sul. É neste contexto turbulento que emerge uma figura que será fundamental na construção dos Estados Unidos: Abraham Lincoln. Apoiante da causa abolicionista, Lincoln é considerado uma ameaça para os donos dos escravos. Os Estados do Sul declaram que, se Lincoln for eleito, eles separam-se. Por outras palavras, abandonam a União.
Abraham Lincoln torna-se o 16º presidente dos Estados Unidos e o primeiro a ter de lidar com uma crise tão grave como a revolta de 7 estados. É o começo da Guerra da Secessão. Bem-vindos à memória da humanidade. Aqui controlamos o tempo, analisamos e comparamos milhões de ocorrências e alteramos-las para reescrever a história. Por exemplo, imaginemos que durante uns tempos nos tornaríamos escravos. Seríamos considerados mercadoria, tal como se fôssemos gado ou televisores. As pessoas podiam comprar-nos e vender-nos. E tal estatuto seria vitalício. Não há saída, a não ser que por um milagre qualquer o nosso dono nos liberte. Nada legaríamos aos nossos filhos, a não ser a escravidão. E esses filhos seriam vendidos a outros amos, separando-se assim famílias para sempre. No século XVIII estabelece-se uma verdadeira máquina comercial. Capturados por tribos inimigas, trocam-se escravos africanos por mercadorias europeias. Eles depois atravessam o Atlântico em condições subhumanas, para pela segunda vez serem vendidos a colonos americanos. Os navios acabavam por regressar à Europa carregados de mercadorias e assim perpetuar o ciclo. A escravatura é um fenómeno ancestral, mas na nossa era moderna está longe de erradicada. Desde que os árabes comercializavam escravos e com isso beneficiavam a economia romana, a escravatura tem maculado cada era, cada continente, cada povo. Nos nossos dias está oficialmente proibida, mas a escravatura é um facto indesmentível. A Guerra da Secessão é uma guerra civil. Com 600 mil mortos, continua a ser o conflito mais sangrento jamais travado nos Estados Unidos. Dos mais de 2 milhões de soldados recrutados nos exércitos do Norte, 180 mil negros vão combater em 163 unidades. Embora só representem 1% da população do Norte, os negros constituem cerca de 10% dos efetivos do exército. A 31 de janeiro de 1865, o Congresso aprova a 13ª emenda à Constituição para abolir sem reservas a escravatura. Meses depois, após 4 anos de luta, rende-se o último exército do Sul. A guerra terminou. O Sul está arruinado, humilhado pela derrota, arrasado pelo desemprego e traumatizado pela visão de antigos escravos tornarem-se iguais aos brancos. Um ressentimento profundo e pesado contra os Estados do Norte enraiza-se e dura décadas. É desse ódio que nasce o Ku Klux Klan. Em dezembro de 1865, poucos dias depois da abolição da escravatura, antigos oficiais confederados reúnem-se e formam a mais infame e sangrenta organização terrorista americana. O Ku Klux Klan elege 2 inimigos, os negros e o poder federal. À partida, o objetivo é criar medo. Disfarçam-se com lençóis brancos para difundir o terror entre a população negra durante a noite. Mas a situação rapidamente se descontrola. Insultos dão lugar a ameaças, a assédio, ao incêndio de escolas e lares e, por fim, a assassínios. O clã cresce de dia para dia até formar um verdadeiro exército secreto. Entre 1866 e 1914, um total de 4.600 pessoas, na sua maioria negras, caem vítimas do clã. Um certo tipo de paz pode ser prelúdio de guerra. Quanto mais difícil é conseguir-se uma vitória, mais se deseja a punição dos vencidos. Por que mostrar clemência quando se acabou de combater? Se se perdoar com demasiada facilidade, a luta e os sacrifícios impostos às pessoas perderiam o sentido. Por isso impomos indenizações aos derrotados, confiscamos os seus territórios, agimos como amos e senhores.
O suficiente para aumentar o ressentimento do inimigo já de si humilhado. O suficiente para se comprometer a paz. Em 1918, os termos do armistício entre a França e a Alemanha foram extremamente severos para os alemães. Depois de ter perdido mais de 2 milhões de cidadãos, a Alemanha é esmagada por compensações financeiras muito pesadas. O país mergulha, por isso, numa profunda crise económica. Desemprego e ressentimento são terreno fértil para o ódio e extremismo. O armistício de 1918 traz consigo as sementes da Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, a derrota do Sul em 1865 prepara o cenário para os conflitos raciais que vão seguir-se. Após a Guerra da Secessão, leis federais impõem em todo o país a igualdade entre negros e brancos. No entanto, cada Estado mantém alguma margem de manobra. Leis regionais que podem existir a par das federais permitem mais situações. Os Estados do Sul vão aproveitar esse sistema para contornar o princípio da igualdade que lhes é legalmente imposto. Surgem códigos a cumprir pelos negros. Proíbem-se casamentos interraciais e é rigorosa a separação de negros e brancos nos transportes, lugares públicos, escolas e hospitais. Mais grave ainda, a exigência de literacia obrigatória e testes de hereditariedade reduzem 90% o número de negros autorizados a votar. Porque não têm opção, os brancos aceitam tratar os negros como iguais. Mas nenhuma lei manda que tenham de viver juntos. Iguais, mas separados. No final do século XIX, a segregação divide o país em dois. O princípio é o seguinte: cada Estado fica autorizado a impor medidas de segregação. O único requisito, oferecer as mesmas condições aos vários grupos raciais. Por exemplo, o número de lugares sentados no autocarro tem de ser o mesmo para brancos e negros. As leis variam de Estado para Estado e uma ação autorizada num deles pode ser totalmente ilegal no outro. Tal situação dura mais de 50 anos. Em 1954, o Supremo Tribunal decreta que tais leis são inconstitucionais. Oficialmente, deixa de haver segregação. Portanto, em teoria, estudantes negros podem frequentar escolas anteriormente preferidas por brancos. Dorothy Counts tem 15 anos. Avança por entre gritos e insultos. As pessoas cospem-lhe, atiram-lhe pedras. É um dos primeiros estudantes negros a tentar frequentar uma escola de brancos. Nenhum professor aceita dar-lhe aulas. É um confronto entre o Estado Federal e mentalidades locais. Estudantes negros são escoltados pela Guarda Nacional para simplesmente poderem estudar. Os Estados Unidos têm uma história curta e complexa. O ritmo do seu desenvolvimento, empilhando simultaneamente camadas de culturas diferentes num período muito curto, tornam-nos um país único no mundo, dada a sua diversidade. Comunidades numerosas e culturas diferentes dão consigo a viver juntas, para o melhor e para o pior. A segregação é fruto da sua história. Outros países sofreram o mesmo género de separação racial. Em 1948, na África do Sul, surge gradualmente um regime de separação entre os negros autóctones e as populações de europeus brancos. Detendo o poder, os brancos impõem o apartheid. Mais uma vez, tais leis dão origem a uma população minoritária que teme desaparecer. Numa reação reflexa de sobrevivência, começa a oprimir e a marginalizar 80% dos habitantes do país, criando assim um clima de grande instabilidade social. Ao fim de 40 anos, o apartheid desaparece finalmente graças à ação combinada do presidente da África do Sul e Nelson Mandela, político da oposição, que passou 27 anos na cadeia por ações essencialmente pacíficas. Um regime minoritário só de uma forma se mantém no poder, empregando a força. Ministro da Igreja Batista Martin Luther King considera a segregação uma injustiça. Porque, embora a separação seja uma realidade, a igualdade está muito longe de ser alcançada. Aos 6 anos,
tiveram de explicar-lhe que 2 dos seus colegas de turma não podiam continuar a brincar com ele. Eram brancos e tinham acabado de entrar para uma escola que não aceitava negros. Mais tarde, depois de se apaixonar por uma branca, o casal teve de desistir de todas as esperanças de casar, sabendo perfeitamente que, se o fizessem, nesta sociedade, a sua vida ia ser um inferno. Pugna pelo direito ao voto, o direito ao trabalho e o fim da segregação. O seu método é, perante uma lei injusta, desobedecer sem violência. É a desobediência civil. 1955, cidade de Montgomery, no Alabama. Ocorre um incidente que vai permitir a Martin Luther King pôr o seu método à prova. Desde o início do século XX que os autocarros da cidade têm secções reservadas a brancos e outras a negros. Os negros têm de comprar o bilhete, apear-se e reentrar no autocarro pela porta de trás. A 1 de dezembro de 1955, Rosa Louise Parks, negra de 42 anos, entra no autocarro e senta-se num lugar reservado a negros. Quando o autocarro se enche, o motorista ordena-lhe que dê o lugar a um dos brancos que está de pé. Ela recusa-se. O motorista chama a polícia e é detida. Martin Luther King aproveita imediatamente a ocasião. Conduz o que se torna um verdadeiro boicote. Daí em diante, os negros passam a não andar de autocarro. Optam por partilhar automóveis ou caminhar grandes distâncias. A ideia é sufocar financeiramente a transportadora para obrigá-la a mudar o regulamento. Martin Luther King é detido e encarcerado. Incendeiam-lhe a casa. Mas em 1956 consegue a vitória. A segregação racial nos autocarros é declarada ilegal pelas autoridades. O mesmo método é depois aplicado sucessivamente em prol de mais reivindicações, sempre sem violência, por vezes só com a simples ocupação de instalações. Ao longo de toda a vida, Luther King aplica um princípio cristão: perante violência, oferecer a outra face. Apesar das cartas com ameaças, um ataque à sua casa e, portanto, à família, jamais abdicará dessa atitude porque considera que a violência só gera mais violência. Um dia, vê-se cercado numa igreja por mais de 300 manifestantes armados de tijolos e granadas de gás lacrimogéneo. Depois de conseguir a demissão do prefeito e, sobretudo, o despedimento do chefe da polícia, racista e violento, organiza uma marcha sobre Washington. Martin Luther King compreende que a contestação não violenta tem de ser levada a cabo diante das câmaras. Perante uma multidão de 250 mil pessoas em frente do Memorial a Lincoln, faz o que se veio a tornar o discurso mais famoso da luta racial nos Estados Unidos. Acabamos de atingir um ponto de viragem. E um ponto de viragem é o acontecimento essencial, uma encruzilhada em que o mundo tanto pode pender para um lado como para o outro. O reverendo Martin Luther King acaba de proferir um discurso que virá a tornar-se famoso e a marcar para sempre a nossa memória coletiva. Aos olhos e ouvidos do mundo, ele traz uma mensagem de esperança e reconciliação. As suas palavras abertas e moderadas não fecham portas, antes as abrem escancaradas. A sua visão torna possível a mudança. Inspirando-se na coragem de pessoas que ousaram desafiar a autoridade, tal como Dorothy Counts e Rosa Parks, ele permite que os Estados Unidos mudem calmamente de rumo e deixem a segregação para trás. O que teria acontecido se ninguém, ao contrário de Rosa Parks, tivesse tido a coragem de dizer não? Se não tivesse havido um Martin Luther King que tomasse a sua defesa, a situação teria piorado e só podia ter seguido um caminho. O assédio e as injustiças por parte dos brancos contra os negros teriam continuado, vezes sem conta, até ultrapassarem um ponto irreversível. Perante o desespero, comunidades negras ter-se-iam virado para líderes radicais. Teriam enverdado pela via da violência,
Nas grandes cidades, os sucessivos motins de certo conduziriam a confrontos com a polícia. Sangue teria exigido mais sangue. Para dominar a situação e proteger-se, a população branca provavelmente teria passado leis que impedissem os negros de sair dos seus guetos, talvez até ainda ao ponto de os encerrarem em cercas de arame farpado. A situação ter-se-ia tornado altamente explosiva. Violência gera violência. Ódio gera ódio. Desde 1930, a par da luta pacífica do reverendo Martin Luther King, grupos radicais nascidos do racismo e da segregação começam gradualmente a surgir. Em Detroit, a Nação do Islão é uma organização político-religiosa. No começo tinha poucas centenas de membros. Em 1963, ano da Marcha sobre Washington, eram já 30 mil. O grupo possui uma força de segurança que atua como um verdadeiro exército privado e dá ênfase à autodefesa. Por um lado, Martin Luther King reafirma a intenção de não dividir o país e expressa o desejo de ver uma América unida e solidária. Por outro, os brancos são considerados raça inferior, criada por um cientista negro 6.000 anos antes. São o diabo na terra. Chega a haver exigências da criação de um Estado negro no coração dos Estados Unidos. Malcolm X, o porta-voz oficial, afirma que não é americano. Para eles, é liberdade ou morte. É uma reação à segregação e ao Ku Klux Klan completamente oposta à de Martin Luther King. Malcolm X é morto a tiro, quase um ano depois de Martin Luther King receber o Prémio Nobel da Paz. E a corrida à violência mal começou. Em 1966, assiste-se ao nascimento do Partido dos Panteras Negras, um grupo extremista, considerado terrorista pelas autoridades. 4 de abril de 1968, um branco racista assassina Martin Luther King. Dois dias depois, Bobby Hunter, tesoureiro dos Panteras Negras, desarmado e de mãos no ar, é abatido por 12 tiros da polícia. Nas décadas seguintes, vai-se assistir a uma nítida concentração das populações negras em guetos, sobretudo no Bronx, bairro de Nova York, e no de South Central, em Los Angeles, palcos de inúmeros motins. Mas essa é outra história. Perante injustiça e opressão, a reação mais natural é muitas vezes a revolta e depois violência. Em todo o mundo, muitos grupos optam por ações violentas em vez de democráticas para impor mudanças. Intimidação, sequestro, assassínio, desvio de meios de transporte de passageiros, ataques terroristas. A publicidade que o terrorismo beneficia é tentadora. O efeito é garantido. Quanto maior a violência, mais o mundo a ouve. Mas ouvirá mesmo? Quantas leis se mudaram ou foram revogadas em consequência de um ataque violento? Quantos governos se demitiram em resultado do desvio de um avião? A violência é de certo visível, mas causa medo, assusta os que podiam compreender, aliena os que podiam participar. Martin Luther King, Nelson Mandela e Gandhi conseguiram mais pelos meios pacíficos do que qualquer grupo terrorista. Perceberam que o poder está na aceitação por parte do povo. Se as pessoas nos seguirem, podemos mudar o mundo. Os Estados Unidos sofreram escravatura e segregação. Introduziram leis raciais. Sofreram muitos motins. Testemunharam o nascimento de grupos terroristas radicais. No entanto, ao ultrapassarem medos históricos,
Ao elevarem-se acima de preconceitos e ressentimentos, conseguiram progredir. Perdoar o passado sem o esquecer. Em 2008, 40 anos depois de um segregacionista assassinar Martin Luther King, Barack Obama torna-se o primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América. E só esse facto fala por si. A nossa história não passa de uma série de ocorrências incríveis. Todos nós podemos influenciá-la. Do nascimento de um império de 2000 anos ao fim de uma civilização florescente. Do gênio criativo de um punhado de homens a uma revolução global. Das mais sinistras visões totalitárias às guerras mais aterradoras. Da resistência heroica de todo um povo à vontade inquebrantável de uma minoria, a mais pequena das nossas decisões influenciou o futuro da humanidade. Conhecer o passado é antecipar o futuro. 1997, no gueto do Bronx. Para evitar as patrulhas constantes da Guarda Nacional, Marvin junta-se à brigada de ataque. Há anos que o exército dos Panteras Negras se vem preparando secreta. Dezembro de 1865, Tennessee. Antigos oficiais confederados reúnem-se em segredo e fundam o Ku Klux Klan. 1 de dezembro de 1955, Rosa Parks, uma negra de 42 anos, recusa-se a dar o lugar a um branco e é detida. 29 de agosto de 1963, diante de 250 mil pessoas, o reverendo Martin Luther King faz o famoso discurso do "Eu tenho um sonho". Estes três acontecimentos, intimamente ligados, são momentos essenciais na história da emancipação dos afro-americanos e vão conduzir ao fim da segregação. Vejamos como. No mundo de hoje, após séculos de luta, a escravatura torna-se oficialmente ilegal. Mas nem sempre foi assim. Meados do século XIX, estado do Mississippi, no sul dos Estados Unidos da América. Importada de África como mercadoria, dezenas de anos antes, a comunidade escrava negra prefaz 4 milhões de pessoas numa população de 31 milhões. O seu estatuto: amanhã vão atacar o muro. Amanhã vai ser o dia da libertação. Após a escravatura e a segregação, as populações negras da América do Norte sofreram a opressão. Arrasadas por violentos motins, as principais cidades isolaram os bairros de negros, que depressa se tornaram guetos superlotados. Verdadeiras cadeias a céu aberto foram ficando gradualmente cercadas por muros e patrulhadas 24 horas por dia. As condições sanitárias eram péssimas. À beira da explosão, os guetos são bombas relógio no coração branco dos Estados Unidos da América. Mas nada do que acabou de ser dito chegou a acontecer. 25 anos antes, um punhado de cidadãos conduziria uma luta pacífica que acabou por pôr cobro à segregação. Tudo é inegável. São coisas, tal como os objetos ou os animais. O comércio de escravos é proibido em 1808, mas a escravatura ainda está muito presente. E divide o país. O norte dos Estados Unidos é muito industrializado e tem uma população de 20 milhões.
Ideias europeias modernas espalham-se depressa e logo surgem aqueles que procuram proibir a escravatura. Chamam-lhes abolicionistas. No Sul, algodão e tabaco são as principais fontes de riqueza. E nas plantações, a mão de obra é constituída por